Fala galera, bora para mais um Diário da Contemplação, quadro onde a gente traz um pouco mais de profundidade nos contemplados do mês, a gente traz os cases de sucesso, traz também os clientes que foram contemplados nos últimos meses com os processos em andamento, os imóveis que eles estão comprando, as operações que eles estão fazendo, para vocês verem que o que a gente fala no nosso dia a dia ali no Instagram realmente é capaz, é possível se você tiver uma assessoria antes, durante e após, né, o processo de contemplação, que é realmente muito importante para que você tenha uma experiência muito boa com o seu consórcio. Então bora para o giro rápido aqui dos contemplados do mês de fevereiro. Começar aqui com minha primeira cliente, ela contemplou uma carta de 140 mil, foi contemplada através do lance fixo, o lance de 30%, que para quem não sabe é o lance onde você desconta pode descontar esse valor do próprio crédito, como o intuito dos nossos clientes é não descapitalizar recurso próprio, e eles se alavancarem. Então ela descontou da carta, ficou com 101 mil liberado, ela acabou vendendo essa carta para o nosso escritório, ela pagou 41 parcelas, 18 mil reais e 600 ela investiu, e agora ela investiu numa outra carta maior. Então ela investiu, quando ela fez essa carta comigo há 4 anos atrás, era o que, cara, inicialmente cabia dentro do orçamento dela, ela deu o primeiro passo, deu um voto de confiança, honrou com as parcelas, nunca atrasou uma parcela, e agora depois de 4 anos, foi praticamente 4 anos, foi contemplada, reinvestiu numa cota maior, agora com o intuito de comprar o imóvel próprio dela. Aí o segundo cliente é um cliente também meu, contemplou essa carta no lance fidelidade, uma carta de 267 mil, crédito liberado de 193.814, investiu 25 mil reais em parcelas, 29 meses e ganhou 40 mil reais vendendo essa carta para o nosso escritório. Ponto importante, aí eu vou mostrar para vocês, cara, que o consórcio só funciona se tiver assessoria e se você pagar a parcela em dia. Esse cliente, no grupo dele, ele tinha uma chance de contemplação a mais, que nós chamamos de lance fidelidade, que tem em alguns dos grupos. O número que saiu na Loteria Federal esse mês foi o 1656. E no lance de 30% e no lance de fidelidade, as cotas contempladas são as cotas mais próximas. A cota do Matheus era 16,50, ou seja, 5 pessoas estavam com parcela em atraso no período de 6 meses, não ofertaram lance porque não tinha assessoria, ou seja, ele só contemplou essa carta, primeiro, porque nunca atrasou uma parcela, e segundo, porque estava ofertado o lance dele, que é um trabalho que nós fazemos todos os meses para os nossos clientes, então eles só deixam de participar se ocasionalmente atrasarem a parcela do consórcio também. Então foi contemplado no lance fidelidade, por conta de assessoria, ganhou 40 mil reais agora nesse mês, um retorno aí de mais de 3% sobre o valor investido, né, durante esse período aí de 29 meses. Então, investimento aí que deu um retorno acima do que muito investimento tradicional, conservador aí que você investe no teu dia a dia. Aqui um outro cliente, uma carta de 263 mil, essa carta foi contemplada no lance de 30%, crédito livre 190 mil. Esse cliente já tem uma reunião com o nosso escritório amanhã, ele pagou 17 parcelas, investiu 12.500 reais e agora pode vender essa carta por 32.300, ou seja, tem um rendimento ali de quase 5% ao mês sobre o valor investido durante essa janela de 17 meses, ou alavancar o capital dele em mais de 10 vezes, né? E investir agora no mercado imobiliário com o nosso ecossistema. Eu gosto muito de mostrar para vocês os clientes que foram contemplados no mês, só que mais legal do que isso também é a gente acompanhar os clientes que foram contemplados nos últimos meses. Às vezes eu trago a contemplação, eu trago o que o cliente pode fazer, só que eu não trago o que o cliente está fazendo. E a gente está com um processo sendo finalizado agora, uma carta que foi contemplada em outubro do ano passado, o cliente foi contemplado no lance de 30%, investiu menos do que 50 mil reais em parcelas, está com 389 mil liberado, a parcela dele R$ 2.700, vamos arredondar em 2.800, e com a curadoria, com o nosso ecossistema, está comprando um imóvel de oportunidade em São Paulo, um estúdio. Esse imóvel, o valor de mercado dele, que ele está comprando, 400 mil reais, só que o valor, ou seja, o valor de arremate do imóvel é de 400 mil reais, só que o valor de mercado desse empreendimento aqui é por 450, 460 unidades mobiliadas. Aí está comprando imóvel já mobiliado também, ou seja, comprando um imóvel numa região muito boa, uma taxa de ocupação muito boa, área de lazer muito boa, vocês vão estar vendo aqui agora, que os mesmos
apartamentos do mesmo empreendimento no aluguel convencional, a galera está alugando por 3.200, ou seja, só no aluguel convencional, o quesito alavancagem já daria certo, porque já pagaria a parcela e sobraria dinheiro para ele reinvestir. Só que o que eu gosto de mostrar no Airbnb, ele conseguiu um rendimento muito superior a isso. Então, para vocês entenderem por que é importante a gente ter uma assessoria na hora de ser contemplado, foi contemplado no lance de 30%, então aí entra a parte do nosso ecossistema, que daí é a parte da SI Consórcios, e aqui a parte da SI Imóveis, que encontrou a oportunidade para o cliente, está sendo finalizado o processo, vai estar comprando imóvel com desconto, imóvel que vai estar se pagando, e agora reinvestindo esse valor, obviamente, aí em novas cotas para potencializar a carteira imobiliária dele. Um outro case aí recente também foi um cliente que fez a quitação de um financiamento. Às vezes vocês veem essas cartas de 100, 150, 200 mil e falam assim, nossa, o que o cliente vai fazer com essa carta? E óbvio, ele pode somar com outras cotas, mas no caso desse cliente, ele tinha um financiamento, tinha um saldo devedor de um financiamento ali, no qual estava pesando no orçamento dele, estava com uma parcela de R$ 2.500 nesse financiamento imobiliário e ele acabou quitando com o consórcio dele. A quitação foi agora, bem recente, dia 7/2, e o valor da parcela do consórcio, R$ 1.218, ou seja, olha o valor da diferença, quase R$ 700 de diferença de uma parcela para outra e com um prazo muito menor também. Então ele acabou fazendo a quitação de um financiamento, operação que é muito feita aqui no nosso escritório. Obviamente tem que ser muito bem estruturado isso, mas é possível fazer e muita gente não sabe. E muita gente às vezes diz, cara, eu financiei agora com a taxa de juros muito alta para pegar uma oportunidade, mas eu levo um consórcio em conjunto ali no meu orçamento, com uma das possibilidades amortizar o saldo devedor do financiamento que está no financiamento imobiliário, amortizando boa parte do saldo devedor e da parcela também. E aqui é um outro caso também, é um cliente nosso da carteira, no qual a família desse cliente já investe em várias cotas com a gente, já teve cartas contempladas, ele tem algumas cartas que ele paga conosco, cartas programadas, só que esse cliente, agora no começo do ano, veio com uma demanda para a gente de um imóvel próprio para ele. O imóvel na localização que ele queria, do jeito que ele queria, imóvel mobiliado, ainda esse imóvel estava com um valor abaixo do valor de mercado, ele conseguiu um desconto por comprar esse imóvel à vista com um consórcio. Só que o que acontece? Aí entra a parte também de análise financeira. Esse cliente não queria descapitalizar os 540 mil, que é o valor que ele estava pagando no imóvel, com um recurso próprio. Porque também, se ele fosse fazer isso, no final das contas sairia mais caro do que se ele fosse financiar, que é o custo-oportunidade, a rentabilidade que ele abriria a mão na janela de tempo que ele estaria pagando o financiamento ou o consórcio. E em cima das cartas que ele tem conosco aqui, não só conosco, mas a gente faz uma análise geral no mercado, a realidade de lance que ele teria que dar para contemplar essa carta seria muito alto. Alto quanto, Guilherme? Algo próximo a 70% a 75%. Então o custo sobre o dinheiro, sobre os 20%, 25% que ele iria trabalhar, ficaria muito mais caro do que essa carta contemplada, que ele comprou para já comprar esse imóvel. Ele pagaria semelhante a um financiamento, em cima da descapitalização que ele teria. Sem contar que é um imóvel de oportunidade, imóvel dos sonhos. Ele poderia entrar no consórcio, ficar ofertando o lance ali nas cartas dele por 5, 6, 7 meses e não ser contemplado e perder o imóvel. E aí ter uma frustração. Então, esse cliente entendeu que o que, cara, é melhor eu ir para uma carta contemplada. Para mim vai sair mais barato do que o financiamento. O custo efetivo dele nessa operação foi entre 7 a 8% ao ano, na metade do tempo do financiamento, com uma parcela muito mais barata. As cartas programadas que ele tem são para outras operações que vão estar surgindo como essa futuramente, no qual daí ele não vai precisar descapitalizar, só que aqui ele curou uma dor dele num curto prazo, descapitalizou somente a entrada, não descapitalizou toda a reserva de emergência dele e também não teve que entrar no financiamento que sairia muito mais caro do que a carta contemplada. Então às vezes as pessoas me perguntam, Guilherme, cara, apareceu um imóvel de oportunidade, vou ofertar lance? Cara, lance hoje do teu bolso não compensa você ofertar. Maneira inteligente de se fazer o consórcio é ser contemplado nos lances da própria carta. Como tinha oportunidade há 5 anos atrás, como tem hoje, vai ter daqui 5 anos. Quem tem crédito faz dinheiro, quem tem dinheiro faz dinheiro. Então sempre vai ter boas oportunidades no mercado imobiliário. Ah, Guilherme, surgiu uma demanda imediata. Cara, carta contemplada.
vai ficar mais barato do que o financiamento e mais barato que se você for descapitalizar 100% do seu recurso próprio, só a gente fazer conta. E aí muitas pessoas perguntam pra gente, cara, como que funciona o ecossistema das soluções de investimentos? Porque nosso time está crescendo. As soluções de investimentos hoje se tornou um grupo onde começa na SI Consórcios, vai para SI Imóveis, para SI Educação, SI Contempladas, e a gente está cada vez mais braços, né? Nosso time está crescendo tanto que aqui nem tem todos os nossos assessores, tem uma parte da galera de São Paulo, às vezes temos assessores independentes hoje em várias outras cidades também. Então, é uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade de como que funciona nosso ecossistema. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da SI Imóveis, que, cara, vem fazendo um trabalho muito legal com o portfólio dos nossos clientes, com parte dos nossos clientes. Na última semana nós fizemos um evento com a SKR, que é uma das principais construtoras lá de São Paulo, que ela é focada num público AAA+, então ela lança empreendimentos de alto padrão, tanto residenciais quanto estúdios, e como os nossos clientes estão pensando em construção de renda passiva, a maioria dos lançamentos que a gente passa para eles são esses imóveis de performance, são esses estúdios. Então nós reunimos grupos de empresários, a gente faz uma rodada de negócios para que esses empresários comprem vários imóveis juntos e com isso a gente consiga um desconto muito acima do mercado, muito acima do que o mercado proporciona, porque ninguém compra 25, 30, 40 imóveis de uma vez só. Então a gente consegue juntar investidores e fazer com que o desconto no metro quadrado saia muito mais barato. Por exemplo, muitas pessoas estão acostumadas a ir comprar um imóvel no pré-lançamento, quando esse imóvel vai sair na planta. E ele já está com valor baixo de mercado, você já compra o imóvel relativamente pagando muito barato. Só que aqui, nessa rodada de investimentos, a gente vai ir antes do pré-lançamento. Ou seja, se já é barato, nessa rodada a gente conseguiu R$4.000 de desconto no metro quadrado para nossos investidores. Ou seja, esse cliente paga 30% do imóvel em 40 meses e os outros 70% ele paga só lá na frente com um consórcio, com uma carta contemplada, com um financiamento. Então ele ganha muito dinheiro na valorização imobiliária. Como são empreendimentos muito bons, cara, ele tem uma liquidez muito grande. Se ele quiser vender esse apartamento antes de estar pronto e ganhar muito dinheiro também e diminuir a taxação de impostos e tudo mais, porque o imóvel não está pronto ainda, então acaba ganhando muito dinheiro e muita gente faz isso. Na última rodada, que foi há 4 meses atrás, os clientes ganharam 33% de retorno em cima do valor investido até agora. Então, para vocês verem, cara, que é algo extremamente rentável. Hoje nós temos um networking muito grande por conta dos grupos que a gente está muito bem relacionado, o Class Club, Mentor Vic Society, G4 Club. Então a gente tem muito networking e acaba favorecendo os nossos clientes, porque a gente consegue juntar esses investidores, entrar em empreendimentos tão bons quanto esses da SKR, outras construtoras como Cirela, que é a maior construtora da América Latina. Lá em São Paulo nós temos a Elo hoje é quem faz a nossa curadoria nos imóveis, ela que encontra aqueles estúdios abaixo do valor de mercado, ela que faz esse trabalho com nossos clientes, ela que conecta os nossos clientes nos hosts do Airbnb, ela que atende toda essa demanda, ela que está sempre ligada nesses pré-lançamentos, conecta a gente em boas oportunidades no mercado de São Paulo. Então muita gente não sabe, mas a gente tem esse braço imobiliário em São Paulo hoje. E tem muito cliente que investe em consórcio com a gente, que tem perfil para investir aqui também e ganhar dinheiro com uma outra maneira, diversificar um pouco os investimentos que ele tem. Cara, já ganho dinheiro com consórcio com a SI ou até mesmo o consórcio que eu tenho com a SI pode ser para quitar um empreendimento, um saldo devedor do empreendimento desse que eu comprei com a SI Imóveis. Então eu vou ganhar de duas maneiras e vou cada vez mais potencializar a minha carteira imobiliária, descapitalizando sempre o mínimo possível e estando ao lado de grandes referências. Então, galera, esse foi mais um Diário da Contemplação. Hoje eu quis trazer um pouco mais de profundidade. Nos próximos quadros, mesma coisa, eu vou trazer para vocês os contemplados, a galera que comprou imóvel, o que a galera está fazendo. Quero pegar algum exemplo também de imóvel de leilão para vocês entenderem como que funciona também essa operação. Trazer cada vez mais dados para que vocês verem que realmente o consórcio, cara, é uma ferramenta que veio para potencializar a sua carteira de investimentos. Se você é cliente, está pagando consórcio conosco
e quer entrar no mercado imobiliário também, com a SI Imóveis, cara, mande contato pra gente que a gente vai conectar vocês aí com o nosso time e para você estar ganhando dinheiro tanto com consórcio, tanto com imóvel, tá potencializando a sua carteira e no final das contas você ser muito bem assessorado por nós. Então compartilha com o seu amigo que precisa conhecer esse quadro, precisa conhecer o nosso trabalho, deixe seu like e até o próximo Diário da Contemplação.